Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa atividade do grupo de pesquisa Garden, que é o grupo de estudo, pesquisas e debates, argumentos para a democracia, grupo de pesquisa aqui da Universidade Federal Fluminense de Niterói, vinculada à Faculdade de Direito, né, e ao programa de pós-graduação Justiça Administrativa. Então, nós temos hoje um fórum, né, do Garden, né, mais um, é o terceiro desse ano, e hoje nós estamos recebendo um convidado externo à UF, que é o professor Luiz Eduardo Lapoli Conte, que é um jovem professor lá de Santa Catarina, né, da cidade de Criciúma, da minha cidade natal, e o professor Conte, ele é professor das faculdades Exucre, já foi professor da Unesc e é advogado militante, e ele recentemente, acho que há poucos meses, ele defendeu a sua tese de doutorado sobre populismo e Supremo Tribunal Federal, né? Então, como esse tema, né, é um tema que nós discutimos bastante aqui no nosso grupo de pesquisa, né? Então eu convidei o professor Conte para estar conosco, né, para essa sessão, né, uma conversa, né, uma palestra, uma conversa sobre a sua tese. E o professor Conte gentilmente aceitou de pronto, né, e diante dessas facilidades de a gente fazer um encontro remoto, né, mesmo com toda essa distância, então nós estamos aqui com muita alegria reunidos para esse momento de reflexão sobre esse tema, né? O Supremo Tribunal Federal é um tema hoje pop, né? Todo mundo tem alguma opinião sobre ele, né? Mas nem todo mundo pesquisou a fundo, né? Como quem faz uma pesquisa acadêmica de fôlego, como é uma tese de doutorado. Por isso, a participação do professor Conte é tão rica para nós nesse momento. Eu também recebi, né, do professor Conte, a sua tese de doutorado, o arquivo em PDF, eu divulguei no grupo de pesquisa, e aqueles que ficarem interessados também, é só conversar comigo, me mandar um e-mail, depois eu posso passar, né, a tese de doutorado, onde ele, então, esmiuça, né, detalha essa sua reflexão, né, e fundamenta a sua pesquisa, né, ou seja, uma pesquisa acadêmica é uma pesquisa tem que ser fundamentada, né? Não é um mero conjunto de opiniões, né? Então, é muito interessante escutá-lo e depois ler também a sua tese de doutorado. Aqueles que são meus alunos, eu convidei também alguns alunos da graduação, e aí aqueles alunos da graduação que estão participando e quiserem depois receber um certificado de atividades complementares, é só na caixinha de comentários ali escrever o seu nome completo, que aí depois, na semana que vem, eu mando um certificado de atividades complementares, né, para vocês, é uma preocupação dos alunos de graduação, tá? Sem maiores problemas. Bom, professor Conte, então, eu vou passar a palavra para o senhor, né? Eu acho que hoje é sábado de manhã, né, é um dia assim meio estranho para atividades acadêmicas, mas ao mesmo tempo tem se mostrado um dia produtivo, né? Eu agradeço muito a sua flexibilidade e de participar nesse sábado. E então eu acho que nós podemos, né, ter dois momentos, então, né, que seria então um momento da sua exposição, né? Pode durar talvez 30, 40 minutos, né? E aí depois a gente abrir para as perguntas dos que estão nos assistindo, né? Nós temos pessoas aqui que estão assistindo desde Manaus, desde Niterói, nós temos alunos do mestrado em Manaus, nós temos alunos aqui de Niterói, alunos de outras cidades aqui, o professor desde Criciúma, né? Então é uma reunião que congrega pessoas de todas as partes do país. Tá certo, professor? Então, o professor está com a palavra, então. Então, inicialmente, professor, deixando de lado um pouco o protocolo, mas fazendo um protocolo, é cumprimentar o professor Carlos Magno, que foi meu colega na Unesc. Logo quando eu comecei a dar aula, não vou dizer quanto tempo faz, não sou tão jovem assim quanto o professor Carlos me designou, né? Mas foi uma pessoa com quem eu tive uma interlocução muito boa e que eu posso dizer
que junto com o professor Vladimir, professor Sérgio Graziano, foram as pessoas que me fizeram ingressar na graduação, me fizeram ter coragem de dar aula, porque até então eu tinha um título de mestrado, mas morria de medo de dar aula entrar numa sala de aula, né? E lembro até hoje que eu fui dar aula de filosofia de direito e eu dividia a disciplina, eram 3 turmas, uma das turmas eu dava aula e a outra eu dividia com o professor Carlos Magno. O professor Carlos Magno ele cuidava da outra turma, né? E eu tinha sempre aquele receio, né? O professor Carlos Magno sempre foi muito receptivo, né? E me ajudou bastante nesse caminho até chegar agora no doutorado. Então, quero cumprimentar o professor Carlos Magno, dizer que o professor Francisco, nosso coordenador aqui do curso de Direito da ESUCRE, mandou um abraço para o senhor, foi aluno do senhor também. A Fernanda Lima também, que agora faz parte do PGD da Unesc aqui, ela também registrou aqui a felicidade de a gente poder ter tido esse encontro aqui, mandou um abraço para o senhor também, né? O professor Carlos Magno foi uma pessoa que deixou muito exemplo aqui durante o período em que ele foi professor e coordenador do curso de Direito da Unesc. Tá? Então, basicamente, professor, eu vou fazer a introdução aqui, eu vou tentar ser o mais sintético possível, justamente não só para responder as perguntas de vocês, mas para aceitar todas as contribuições possíveis, para tentar a gente fazer uma discussão mais contundente sobre o tema aqui, que é o tema do populismo judicial. Bom, a minha ideia aqui, e isso eu já trato lá de início na introdução, era fazer uma discussão um pouco menos idealizada do direito constitucional brasileiro. Tá? O que acontece? Eu inclusive uso como introdução ao trabalho, eu acabo utilizando um texto não utilizado do Walter Benjamin, que era uma introdução dele para o livro A Origem do Drama Barroco Alemão, ou da Tragédia Alemã, mudou de nome agora numa tradução recente, em que ele se propunha a recontar a história da Bela Adormecida, né? E na versão dele, a Bela Adormecida, ela não era acordada por um beijo de um príncipe encantado, mas sim por um bofetão de um cozinheiro, né? Que resplandia e pelo palácio todo. E o objetivo do Walter Benjamin, quando ele fazia essa reflexão, era dizer o seguinte: olha, basicamente a gente trabalha com tipos idealizados, com formas idealizadas de conceber determinadas formas. Tá? E ele está falando ali da forma arte, da forma tragédia, do drama barroco alemão em si, mas que também pode ser facilmente identificado com o nosso direito constitucional. Nós importamos no nosso dia a dia, na nossa teoria constitucional, né, uma visão que eu posso dizer que é ingênua, tá? Do papel que a Constituição e as Supremas Cortes ocupam, em especial as Supremas Cortes, mas os tribunais em geral, ocupam dentro do nosso arranjo político. Tá? A minha proposição, então, era fazer o quê? Era fazer uma análise, vamos dizer assim, uma análise mais realista do papel das constituições e do papel do judiciário nessa ordem política. Não desconsiderando a importância que o Poder Judiciário tem dentro do arranjo institucional brasileiro, isso é inegável, obviamente, mas também dando importância para o fato de que o judiciário é um poder político que atua em conjunto com outros poderes políticos e que, geralmente, ele ocupa um papel secundário, né, dentro desse poder político. Uma coisa que a gente está vendo agora exatamente, né, por coincidência, né, nessa semana, né, quando a gente vê uma proposta de emenda à Constituição que foi feita ontem pelo senador Rodrigo Pacheco para tentar reverter uma futura decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, a gente tem que entender, e o objetivo é isso, é entender que o Poder Judiciário, os tribunais como um todo, eles são instituições políticas, tá? Que tomam decisões políticas. E aqui, citando um texto muito famoso do Robert Dahl, sequer são tão bem equipados assim para
tomarem essas decisões políticas. Eu acho que isso é um ponto importante que a gente tem que destacar aqui. Tá? Então, o meu marco teórico aqui que eu vou trabalhar, eu sempre trabalho quando eu for falar em abordagem realista, eu sempre lembro de um texto que eu acho que no direito brasileiro é a mais... Deixa eu ver se eu tenho aqui ela. Eu não salvei aqui, eu tenho aqui no computador. Só um minutinho, professor. Que, para mim, é uma passagem mais realista que um juiz brasileiro já teve. Deixa eu pegar aqui. Que se trata do seguinte: em 1956, fazer histórico, quem já leu o livro do Felipe Recondo, Tanques e Togas, já deve ter ouvido essa história. Em 1956, o Marechal Lott ele fez um contragolpe, né? E nesse contragolpe ele acabou, para permitir a posse do Juscelino Kubitschek, ele acabou afastando, né, por meio de tanques, vamos dizer assim, o presidente em exercício naquele momento, que era o Carlos Luz, né, o deputado Carlos Luz, que era presidente da Câmara dos Deputados, né, e, por conseguinte, o presidente que estava afastado no momento por uma questão de doença, que era o Café Filho. Né. Bom, num determinado momento, o Café Filho ingressou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, tentando questionar a decisão, então, tentando questionar a questão de que ele queria voltar para ser presidente da República. Né? Ele era presidente da República, ele estava afastado por uma condição de doença, agora não estava mais e queria voltar, então, ao exercício da presidência da República. E o Supremo Tribunal Federal ele ficou discutindo se era o caso ou não de devolver, então, o Café Filho ao poder. Uma parte do Supremo dizia não, é fato, ele é o presidente legítimo, né? É ele que efetivamente teria que assumir o poder, houve um golpe, né? Ainda que fosse um golpe para preservar a democracia, foi um golpe e ele tem que voltar ao poder. E o Nelson Hungria, que à época era ministro do Supremo Tribunal Federal, ele defendendo a posição, uma posição absolutamente realista, que eu acho que não tem mais, a gente nunca mais vai ver um posicionamento no Supremo Tribunal Federal desse sentido. Ele vai falar o seguinte, ele vai dizer assim, olha, o Poder Judiciário não pode fazer nada contra tanques, contra metralhadoras. Nós não temos esse poder. Né? Ele bota assim, contra uma insurreição pelas armas coroada de êxito, somente poderá valer uma contra-insurreição com força maior. E essa positivamente não pode ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, posto que esse não iria cometer a ingenuidade de, numa inócua declaração de princípios, expedir mandado para cessar a insurreição. Aí no final ele coloca assim, jamais nos encalcamos ao papel de leões, jamais vestimos nem podemos vestir a pele do rei dos animais. Nossa espada é um mero símbolo, é uma simples pintura decorativa no teto ou na parede das salas de justiça. Não pode ser oposta a uma rebelião armada. Conceder mandado de segurança contra essa seria o mesmo que pretender afugentar leões autênticos, sacudindo-lhes o pano preto de nossas togas. Então, basicamente, esse voto do Nelson Hungria, ele estabelece a premissa básica de que eu parti do meu trabalho. A ideia de que o Poder Judiciário é um poder importante dentro do arranjo institucional brasileiro, mas que a gente ingenuamente alça ele a uma posição de superioridade que ele só tem se os demais agentes políticos permitem que ele exerça essa posição. Acho que esse é um ponto essencial, isso é uma premissa do trabalho. Bom, a partir dessa premissa, então, eu adotei, né, como marco teórico, um modelo que os norte-americanos conhecem como constitucionalismo populista, ou constitucionalismo popular, para ser mais exato, né? Que é uma ideia de que deve-se restringir o papel das cortes constitucionais e devolver a interpretação da Constituição para os demais poderes, para aqueles poderes que são essencialmente democráticos. Pegar o Taking Back the Constitution, né? Devolver a Constituição ao povo, vai dizer lá o Mark Tushnet, né? Então, a ideia básica de que eles partem é o seguinte, olha, tribunais, tá, não são compostos por anjos.
tribunais são compostos por pessoas que têm interesses pessoais, interesses corporativos e moralidades próprias, concepções de moralidades pessoais próprias, tá? E que essas cortes são uma parte importante, mas não exclusiva do arranjo político, né? Eu acho que isso ajuda a gente a afastar essa visão ingênua que a gente tem, então, do papel dos tribunais. E permitir, e aí é o que é mais importante para a minha tese, permitir que a gente possa analisar que esses tribunais, efetivamente, eles podem agir como agentes políticos, né? E aí vão se apropriar de uma retórica populista, que é o que eu vou chegar mais adiante, justamente para contrabalancear, ou, para ser mais exato, para aumentar sua influência dentro de uma determinada concepção de poder. Tá? Então, essa é a premissa básica da que eu parto. Vamos dizer assim, o marco teórico meu é esse. Eu parto de uma concepção de populismo que é bem específica também. Eu trabalho na tese diversas concepções de populismo, que vão desde Rosa Ballon, Nadia Urbinati, Jean Miller, mas eu acabo me apropriando aqui especificamente de uma abordagem que é chamada de abordagem ideacional, ou abordagem ideacional, que é do Casmuth e do Kraut-Walser, tá? Em que eles vão dizer que o populismo é, sobretudo, uma ideologia fina, a thin ideology, que eles vão dizer. Então, uma ideologia fina, por quê? Porque ele é um método, ele é um discurso que é baseado, essencialmente, numa retórica maniqueísta que divide a sociedade em uma elite corrupta e um povo bom, tá? Mas que em si não tem substância outra senão essa, né? Então, eu tenho lá um povo comum que representa a vontade popular, né, o que seria a soberania popular, que se opõe sempre a um sistema corrupto, né, que é, obviamente, identificado com as elites políticas tradicionais. Então, esse é o seu conceito. E daí, essa abordagem ideacional que os dois trabalham, ela permite que a gente utilize o conceito de populismo para além de chefes do executivo. Então, a gente pode ver, olha, outros agentes políticos que não líderes populistas podem se valer da retórica populista, que é, na minha opinião, o que acaba acontecendo em várias manifestações do Supremo Tribunal Federal. Acho que esse é um ponto importante. Tá? Um outro ponto importante para destacar aqui, para a gente chegar efetivamente no conteúdo do trabalho, da parte, na verdade, que eu me propus a trabalhar com o professor Carlos Magno, né, é o fato de que a gente está vivendo um momento de esgotamento daquele paradigma tradicional do Estado de Direito. Tradicionalmente, o Estado de Direito ele era visto, tá? Ele era concebido a partir de 3 pressupostos essenciais. A ideia de separação de poderes, né? Dentro dessa ideia de separação de poderes, tá? O fato de que existe uma determinada concepção de legalidade, tá? Uma determinada concepção de legalidade que se impõe, que é justamente a concepção de que a lei é aquilo que é aquele comando geral e universal que é determinado pelo parlamento, né? E baseado numa democracia representativa, né? Eu demonstro, ou eu tento demonstrar na tese, que esses 3 pressupostos eles se encontram e de certa forma, questionados na nossa realidade atual. Questionados em que sentido? Bom, primeiro, no sentido de que a separação de poderes já não é tão fácil de identificar no dia a dia. E sequer sei se alguma vez foi possível identificar no dia a dia como era no século XVIII, tá? Em que eu tinha facilmente, eu podia dizer, o Poder Executivo faz isso, o Poder Legislativo faz isso, e o Poder Judiciário faz isso. Na verdade, o que a gente tem é cada vez mais o Poder Executivo e o Poder Judiciário assumindo competências que tradicionalmente eram do Legislativo,
né, diminuindo o papel do legislativo. A partir do momento que a gente tem essa diminuição do papel do legislativo, tá? Por conta da participação maior do executivo e do judiciário, a gente passa a ter um abalo naquela concepção tradicional de que é legalidade. Isso está bem explícito no trabalho do Carl Schmitt, que é Legalidade e Legitimidade, em que ele trabalha essa ideia de que a concepção de legalidade formal ela está em crise, que na verdade ele só retrabalha um conceito que é típico lá do Max Weber, já que Max Weber trabalha em Economia e Sociedade, e que, por fim, né, a própria ideia de democracia representativa que assentava e que dava legitimidade a esse sistema de legalidade também está em xeque. Está em xeque por quê? Ora, porque a democracia representativa, isso o Bernard Manin vai falar com bastante ênfase naquele livro dele, Democracia e Representação, a democracia representativa ela foi concebida como uma forma elitista de governo. Tá? E, a partir do momento em que as massas passam a ser incorporadas dentro da democracia, né, aquele conceito liberal tradicional de democracia, ele entra em choque. Né? Bom, então, as premissas que sustentaram aquilo que a gente acha que é Estado de Direito, aquilo que a gente se gaba enquanto juristas para dizer, olha, estamos defendendo o Estado de Direito, tal, elas são duramente questionadas na atualidade. E duas são as soluções políticas que a gente vai encontrar para tentar responder a essa crise do Estado de Direito. Quais são essas duas soluções políticas? A primeira é no sentido de despolitizar as instituições, despolitizar as decisões políticas, tá? E isso a gente conhece como judicialização da justiça, tá? A judicialização da justiça, basicamente, é dizer o seguinte, olha, vamos transferir aquelas decisões fundamentais, tá? Aquelas decisões que tradicionalmente são tomadas por políticos para órgãos técnicos, tá? Mais especificamente o judiciário, mas não só o poder judiciário. A gente tem visto agora a discussão atual do papel do Banco Central, independente, né? Pelo menos independente do governo, né? Na construção da política econômica do governo federal. Então, quer dizer, vamos bloquear, tá? Bloquear o acesso, vamos bloquear a democracia, a democratização dessas decisões políticas, né? Por intermédio de órgãos independentes, tá? Como o Banco Central, como tribunais, especialmente tribunais constitucionais. Então, o primeiro processo é um processo de despolitização da política, né? E, por outro lado, a outra resposta vai ser uma hiperpolitização da política, que é a hiperpolitização do próprio populismo judicial. O populismo judicial ele vai tentar responder, o populismo judicial, desculpa, não, populismo político, tá? Ele vai tentar responder, tá? E ele é uma reação contra esse processo de judicialização da política. Não é por acaso que em todos os lugares do mundo os líderes populistas eles entram em embate com supremas cortes, com bancos centrais, tá? Por quê? Ora, porque eles querem de alguma forma recuperar a dimensão política, né, dessas decisões que foram transferidas, né, para órgãos atécnicos. E aqui, vocês talvez não estejam vendo, mas eu estou fazendo aspas bem grandes aqui nesses atécnicos, né? Então, nesse ponto, eu tenho dois movimentos que, em tese, são contraditórios entre si, antagônicos entre si, que tentam responder a essa crise do Estado de Direito. Tá? De um lado, despolitização por meio da judicialização, por outro lado, hiperpolitização por meio do populismo. E aqui eu digo hiperpolitização porque o populismo leva ao extremo, pelo menos o extremo máximo dentro de um Estado-nação,
daquela concepção de política do Carl Schmitt, né, que ele disse que a política é a divisão entre o amigo e o inimigo, é estabelecer a divisão entre o amigo e o inimigo. Então, esse é um dado. Bom, por incrível que pareça, no caso brasileiro, e não só no caso brasileiro, mas especialmente no caso brasileiro, porque foi esse que eu quis tratar aqui, esses dois fenômenos que aparentemente eram antagônicos entre si, se encontraram. Tá? E aí a gente tem o surgimento no direito brasileiro, na prática da Constituição, do constitucionalismo brasileiro, desse populismo judicial, que obviamente não é assumido explicitamente por nenhum juiz, nenhum tribunal, mas que a gente consegue ver nas manifestações cada vez maiores dos votos dos ministros. E, inclusive, numa tentativa que esses ministros que o STF vai ter num determinado momento, de remodelar todo o arranjo político brasileiro a partir de uma concepção moral do que o STF, do que os integrantes do STF, para ser mais exato, entendem que é a Constituição. Né? Mas para a gente entender isso, daí eu preciso agora sim entrar especificamente no tópico ali, no último tópico que o professor Carlos foi o que enviou para os alunos, né, professor, do último capítulo, né? Então, ali eu trato, então, da questão do populismo judicial no Brasil, especificamente no caso brasileiro. E eu começo falando daquele que talvez seja o movimento mais contundente, o movimento político mais contundente que a gente teve no Brasil durante os últimos 50 anos, que são as jornadas de 2013. Tá? A gente tem uma tendência ou a diminuir demais ou aumentar demais o papel das jornadas de 2013, tá? Mas eu acho que elas foram importantes porque elas se destacaram em relação a movimentos precedentes, tá? No sentido de que elas foram resultado, vamos dizer assim, tá? Não só de um contexto de crise global que acontecia na época, eu contextualizo essas jornadas de 2013 com outros movimentos que aconteceram no Egito, na Turquia, na Islândia, nos próprios Estados Unidos, por meio do Occupy Wall Street, tá? Mas, no caso brasileiro, ela traz à tona, isso é um conceito que o Wilber Avelar traz num livro dele, Nós e Eles, eu acho que é o nome do livro, tá? Em que ele diz que o grande resultado dessas jornadas foi apresentar para o brasileiro o antagonismo político que não existia, que não é que não existia, mas que se tentava sempre esconder na história política brasileira. Né? A política brasileira ela era formada por antagonismos, mas esses antagonismos eles eram resolvidos sempre dentro da própria elite. Então, não foi surpresa nenhuma que a transição por exemplo, do Estado Novo para a República Populista, a República de 1946, da Constituição de 1946, tenha sido feita por grande parte daqueles agentes interventores que faziam parte do Estado Novo. Não é por acaso também que depois, quando a gente tem a transição da ditadura militar, do regime militar, para nossa nova república, né, aqueles mesmos agentes que apoiaram a ditadura militar, que serviram de suporte durante todo o regime militar, né, também participaram dos regimes de transição. Né? Uma figura tipo o Renan Calheiros, né, o senador Renan Calheiros, que hoje é uma pessoa que a gente dá graças a Deus que ainda existe no Senado. Vejam que momento que nós estamos, o nosso poder legislativo anda tão maluco aí que a gente hoje louva pessoas tipo Renan Calheiros, esses senadores que pelo menos trazem a velha política de volta, a política tradicional de volta. O Renan Calheiros, ele participou do governo Collor, participou do governo Fernando Henrique, participou do governo Lula, era uma pessoa fundamental no governo Dilma, né? E depois participou do governo Temer. Né? Só não participou do governo Bolsonaro porque
né, outras forças políticas acabaram se estabelecendo naquele momento. Mas vejam, né, a ideia da política brasileira foi sempre mascarar esse antagonismo. Quando chegam lá as jornadas de 2013, né, que começam lá com um movimento simbólico que bastava, que visava essencialmente diminuir o valor de uma passagem. Não era exatamente isso, mas tentar criar um movimento, né, para a instituição do passe livre nos transporte público urbano brasileiro, né, esse processo vai ganhando uma dimensão cada vez maior, vai incorporando parcelas cada vez maior da sociedade, especialmente da classe média, começa como um movimento popular e acaba sendo, de alguma forma, captado pela classe média, né? E é um processo que, se vocês forem ler ali o meu trabalho e vários outros trabalhos que tratam desse assunto, ele é um processo que ele se caracteriza por uma coisa muito importante. Ele inicia com uma pauta específica, essa pauta, de repente, pela incorporação de um número cada vez maior de manifestantes, ela foi se ampliando, perdendo, vamos dizer assim, uma pauta definida, e daí por um ponto de uma participação muito forte da mídia e de algumas instituições políticas, como, por exemplo, o Ministério Público Federal. A gente não pode negar, o Ministério Público Federal ele teve um papel preponderante nessa jornada de 2013, por quê? Porque ao mesmo tempo, concomitante com essa jornada de 2013, também estava em tramitação no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, número 37, que ela tinha por objetivo diminuir, ou melhor, restringir o papel investigativo do Ministério Público. O Ministério Público, então, ele se aproveitou daquelas jornadas para combater, se utilizar daquela massa que estava nas ruas, para estabelecer o seguinte, uma correlação entre o fim dessa prerrogativa do Ministério Público e o fim ou melhor, o aumento da impunidade em relação à corrupção, né? E aí, num determinado momento, aquilo que era uma pauta específica, determinada, uma pauta que a gente pode identificar com a esquerda especificamente, né, que depois se tornou uma pauta multifacetada, né, acabou virando uma discussão sobre corrupção, né, corrupção, que atingiu, tá, no seu âmago, tá, uma coisa que todo brasileiro sempre soube que existia, mas nunca foi posto em questionamento tão amplo, que era o nosso arranjo político pós-1988, que é o que a gente conhece como presidencialismo de coalizão. Então, esse é um ponto importante aqui que eu queria destacar, tá? Que é, vejam, do presidencialismo, das jornadas, a gente passa a discutir a legitimidade de todo o arranjo político pós-1988. Tá? Presidencialismo de coalizão é basicamente um processo, tá, que decorre de um papel forte que o presidente da República ocupa na determinação da agenda política nacional, mas que só consegue, de fato, efetivar por meio de uma coalizão entre vários partidos. Então, é um problema. O Sérgio Abranches vai dizer que é o grande dilema do presidencialismo brasileiro, né, que é o fato de que nós temos um presidente que tem amplos poderes, é fato, tem amplos poderes, tá, que pode determinar uma agenda, mas que para determinar essa agenda, tá, ele só consegue fazer isso a partir de uma coalizão com os diversos partidos que existem. Né? Então, o Sérgio Abranches vai criar, então, uma teoria bastante interessante, o livro dele, tá? Presidencialismo de coalizão. Antes, ele já escreve um artigo em 1987, pré-Constituição, para dizer como isso era um problema lá na Constituição de 46 e como isso poderia continuar sendo um problema na Constituição de 88, né? Só que, e aí vem sempre a possibilidade de acomodação das forças políticas,
Os governos Collor, Sarney, Collor e Fernando Henrique foram governos em que se conseguiu uma certa estabilidade nesse presidencialismo de coalizão. Tá? Que só se rompeu em um determinado momento do Collor, dado o seu alto índice de impopularidade, por conta dos planos econômicos. Mas vamos dizer, o governo Fernando Henrique é um exemplo. Opa, o Fernando Limonge ele vai dizer, o presidencialismo de coalizão, ele funciona, ele é um mecanismo funcional para o presidente da República tomar decisões. E se a gente for ver como funcionou o sistema, o arranjo constitucional brasileiro durante o governo Fernando Henrique, foi uma maravilha. A gente tem poucos momentos de crise política durante esse período, tá? Existem, obviamente, casos de corrupção que aparecem e tal, mas em momento algum a governabilidade é colocada em questão. É tranquilo. No entanto, a partir do momento que a gente tem a ascensão de um governo de esquerda, tá? Em que tu tem uma pauta bem mais liberal, bem mais progressista, em contraponto com um parlamento que é eminentemente conservador, né? O presidencialismo de coalizão ele passa a ser um presidencialismo mais custoso. Então, antes era fácil. Por quê? Porque a pauta do Congresso e a pauta do presidente eram mais ou menos a mesma. Eram mais ou menos tranquilas. Liberalização, reformas, privatização, tá? Um programa social lá e cá que não tem muito problema, tá? São pautas de acordo com a elite brasileira. Quando a gente tem, então, um governo de esquerda, tá? O preço de manter essa coalizão passa a ser mais alto, né? E aí o que a gente tem é o quê? Uma ampliação, tá? Daqueles mecanismos tradicionais que foram utilizados no governo Fernando Henrique, sem dúvida nenhuma, tradicionais de cooptação dos parlamentares. Então, isso fica claro, né? A própria, né, malfadada Lava Jato demonstrou, e aí tem um livro do Bruno Carrasa, desculpa, Dinheiro, Corrupção e Política, eu acho o nome também, bastante interessante, que demonstra isso, que foi criado todo um mecanismo para cooptar os partidos por meio de concessão de cargos, né, e distribuição de ministérios, com porta fechada, vamos dizer assim. Tá? O que acontece? A partir de 2013, esse modelo começa a ser questionado, perde a sua legitimidade. Tá? A Lava Jato expõe esse modelo, aumenta ainda mais a crise de legitimidade desse modelo. Tá? E volto a dizer, o grande problema aqui é o seguinte, tá? Enquanto tivemos governos de direita, tá? A coalizão existia, a cooptação existia, mas ela não era um problema. Tá? Por quê? Porque havia um encontro de pautas políticas aqui. A partir do momento que a gente tem um governo de esquerda, tá? Com um parlamento que é eminentemente de direita, conservador, né? O custo da coalizão passa a ser mais alto. Né? Daí que a gente vê o próprio resultado, né? Dos mensalões, petrolões da vida aí, né? E da ampla crítica midiática que vai ter sobre esses eventos. Né? Tudo isso cria uma situação em que há uma deslegitimação de todo o processo político. Tá? Isso é muito forte na imprensa. A Lava Jato vai trabalhar com isso. É o discurso. Né? Eu tive o desprazer de ler, por força da minha tese, tanto aquele livro do filho da Miriam Leitão, me fugiu o nome agora, Vladimir Neto, eu acho, né? Sobre a Lava Jato a partir da perspectiva do Sérgio Moro, quanto pior ainda, né? Esse eu não recomendo, eu recomendo como um manual do que não ser enquanto jurista, a autobiografia do Deltan Dallagnol,
né, em que ele defende as 10 medidas contra a corrupção. Esse daí tem que ler com engove do lado, porque é bastante enjoativo. Tá? E a partir desse momento, então, e tem um conceito importante para mim aqui, a partir do momento que desmonta esse sistema político, esse arranjo político do presidencialismo de coalizão, que, volto a dizer, funcionava mais ou menos bem, tá? A gente tem o surgimento de um conceito que um professor aí do Rio de Janeiro trabalha bastante, que é o conceito de revolução judiciarista, né? Que é do professor Christian Lynch, que foi por um tempo ali diretor da Casa Rui Barbosa. Não sei se o professor Carlos Magno conhece ele, né? Ele é uma pessoa, o trabalho dele é bastante interessante, e ele demonstra basicamente isso. Ele diz assim: olha, o direito brasileiro, desde a República, se concebeu o Poder Judiciário, tá? Tá? Como um substituto, em especial o Supremo Tribunal Federal, como um substituto do poder moderador. Tá? Essa era a ideia. Então, sempre se viu o agente judiciário, né, o integrante do sistema judiciário, como alguém que, em momentos de crise política, tá, serviria para renovar, para revigorar, né, a política brasileira. Né? Só que, por muito tempo, esse papel do judiciário enquanto poder moderador, ele sofreu uma concorrência que sequer a gente pode dizer que é concorrência, porque é uma concorrência desleal com as Forças Armadas. Né? Enquanto o projeto constituinte de 1891 é alçar o poder judiciário enquanto poder moderador, né, o projeto político das Forças Armadas era se manter enquanto poder moderador. Né? E isso a gente vê nos primeiros governos republicanos, que são do Deodoro e especialmente do Floriano Peixoto, né, que são governos militares, vamos dizer assim, né? E depois, nos anos 20, no tenentismo. Né? No tenentismo, que tem uma pauta exatamente igual à pauta que a gente vai ver depois na Revolução Judicialista. O que é a pauta do tenentismo? Moralização da política, fim da corrupção. Né? E aí, quando a gente tem a crise em 2013, tá? Surge lá um conjunto de servidores públicos, tá? Agentes políticos, para ser mais exato, não vamos botar servidor público, porque são agentes políticos, tá? Integrantes do sistema judiciário, que resolvem ocupar o papel que agora os tenentes não podem mais fazer. Por quê? Porque o poder militar, né? E a gente tem que pensar lá em 2014, ninguém pensava especificamente no Bolsonaro em 2014, nesse ressurgimento do militarismo naquele momento em si, né? O poder militar ainda era visto com ressalvas por conta da herança da ditadura. Então eles se arvoraram, juízes e procuradores, se arvoraram no papel daqueles super-heróis que vão reconstruir a política nacional. Né? E isso é presente na Lava Jato. Se vocês lerem de novo, se vocês lerem a biografia, a autobiografia do Deltan Dallagnol, e se vocês lerem esse livro da Lava Jato do Vladimir Neto aí sobre a história do Moro, vocês vão ver isso. Deltan Dallagnol, basicamente, a história dele no livro é uma história de uma pessoa que entrou com o objetivo de mudar o Brasil, enquanto passou no concurso público, mas com o objetivo de mudar o Brasil. Tá? A ideia dele era essa. E foram sucessivas situações em que ele não conseguiu isso. E aí, quando veio a Lava Jato, agora eu vou ter a oportunidade de fazer a mudança que o Brasil precisa. Né? A Revolução Judicialista, a gente pode dizer que é exatamente isso. Tá? É quando uma determinada categoria de servidores públicos, tá? Agentes políticos ligados ao sistema de justiça, se colocam na condição de agentes transformadores. Tá? São aqueles que vão tentar fazer a revolução, né? E aí abre-se espaço para aquilo que eu estava falando para vocês antes sobre o populismo, sobre a ideia básica do populismo. Porque todo populismo ele é baseado essencialmente
numa distinção: uma elite corrupta e um povo bom. Tá? Um povo bom que representa, tá? Esse povo bom que representa a moral, tá? De toda a nação. Ora, o que tu tem quando começa essa revolução judicialista? Tá? Ora, tu tem promotores, procuradores e juízes, ministros, desembargadores, que se colocam como representantes desse povo bom, tá? Se colocam como representantes desse povo bom, em contraposição àquela elite carcomida, aquela elite política corrupta, né? Que a gente tem no nosso Congresso Nacional, na Presidência da República, etc. Especialmente no Congresso Nacional. Né? É hora de nós moralizarmos a política. Começa a surgir, então, o discurso de moralização da política, que é preemente nesse momento. Tá? Eu só deixa eu conferir aqui. Já vou partir direto para tentar encerrar isso o mais rápido possível. Tá? Esse discurso de moralização da política, tá? Ele é baseado numa ampla utilização da mídia. Isso é um fato que é incontornável também, sempre quando a gente vê as manifestações do Sérgio Moro, quando ele vai falar sobre Lava Jato, quando ele vai se referir a Manopolite, né, a Operação Mãos Limpas, ele vai dizer assim, olha, não existe operação contra a corrupção que não se utilize de vazamentos seletivos, que não se utilize da imprensa. Por quê? Porque a gente está combatendo um poder, tá? E a forma para a gente combater esse poder é se utilizando da mídia. Tá? O que a gente tem, então? Uma formação de uma opinião pública, tá? Formação de uma opinião pública que começa a ver todo o sistema político brasileiro como podre. E, por outro lado, começa a ver lá, então, e nesse momento a gente começa a ver lá em 2014, 2015, aquelas imagens do Sérgio Moro vestido de Superman, né, de Batman, né, tem até aquela série Mecanismo, né, que tentava até fazer uma certa ironia com isso, porque mostrava o juiz da operação, o suposto Sérgio Moro, sempre com revista em quadrinho na mão, de super-herói, Homem-Aranha, Batman, etc. Né? O que acaba contaminando os demais sistemas políticos. Né? Então, aqueles tribunais que essencialmente serviriam para moderar esse discurso, eles acabaram ficando sujeitos à opinião pública também. Justamente porque, né, buscavam lá uma legitimidade política. E aqui o papel importante, né, de entender os tribunais como também instituições políticas. Né? Eles vão buscar legitimidade política. Tá? Eles sabem que eles não podem mais contrapor aquelas decisões do Sérgio Moro. Tá? Por quê? Porque elas têm opinião, elas servem à opinião popular. Qual foi o resultado disso para a maior parte do Supremo? O Supremo Tribunal Federal passou a se utilizar de um discurso, de uma retórica populista. Também. Eu trabalho aqui, na minha tese, uma divisão do Supremo Tribunal Federal em várias fases. Tá? Uma primeira fase, que vai até a Constituição de 88, em que o Supremo ele tenta alcançar algum papel de supremacia, mas ele é sempre colocado em um papel secundário por conta dos regimes autoritários. Né? Mas a partir de 88, a gente vê o Supremo Tribunal Federal, a gente pode dividir o Supremo Tribunal Federal em 3 fases de atuação. Uma fase de atuação bem contida, que é ali no governo Collor até 2003, mais ou menos, em que o Supremo Tribunal Federal vai servir como um agente da governabilidade, né? Em situações em que privatizações, questões de judicialização sobre privatização, judicialização sobre reforma da Previdência, judicialização sobre a própria emenda da reeleição, né? Todos esses processos eles foram escondidos na pauta do Supremo Tribunal Federal. O Supremo ele garantia, sobretudo, a governabilidade. Sempre quando não havia um consenso social sobre um determinado tema, o Supremo ia lá
abarcava para si a responsabilidade de manter as decisões do governo federal, para manter as decisões do parlamento. De 2013 até 2003 a 2013, 2014, o Supremo ele passa a adotar para si uma pauta que é aquilo que a gente tradicionalmente vê como ativismo judicial, né? Ou seja, o Supremo ele passa a incorporar um discurso de promoção dos direitos fundamentais e dos direitos sociais. Isso é bastante marcante. O Diego Werneck ele vai falar sobre isso quando ele trata do caso Evangler, né? Ali no caso Evangler, a gente tem uma mudança de chave no sistema do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal começa a ser, então, um órgão que passa a se preocupar com, não só com a promoção de direitos fundamentais, mas, e isso no texto do Werneck é bem interessante, inclusive com o reflexo das suas decisões perante a opinião pública. Eu cito no texto, a partir do Werneck também, né, um voto do ministro Moreira Alves. Moreira Alves sempre foi um positivista, tradicionalista, professor de direito romano, né, e ele entendia, o caso Evangelo, eu acho que todo mundo já conhece, é o tal do habeas corpus lá, que acabou estendendo ao antissemitismo a analogia ao racismo, né? E o ministro Moreira Alves ele disse não, mas aqui não tem. Ele fez uma visão, uma interpretação restritiva da Constituição. Não dá para comparar racismo com antissemitismo, porque que não é disso que trata a Constituição, né? E aí vem um voto do ministro Maurício Correia, que é demolidor, né? E que basicamente acaba acusando, de forma meio implícita, o ministro Moreira Alves de negacionista. E aí o ministro Moreira Alves, ineditamente, pela primeira vez na sua vida, ele faz um voto, tá? Na verdade, um voto, uma manifestação ao seu voto para tentar justificar perante a opinião pública, que nunca se preocupou na vida, né, as razões do seu voto, querendo dizer assim, eu votei assim, mas eu reconheço que existiu o Holocausto, eu reconheço o sofrimento que o povo judeu passou, né? Aqui nós temos o primeiro aceno do tribunal à opinião pública. É o primeiro aceno do tribunal à opinião pública. E a terceira fase que a gente vai viver é essa fase especificamente do populismo judicial, que começa em 2014. O que ela se diferencia do ativismo judicial em si, basicamente? Ela se diferencia do ativismo judicial em si, tá? Pelo fato de que aqui não se pretende exclusivamente, quando a gente fala em populismo judicial, não se pretende exclusivamente ampliar direitos fundamentais, corrigir omissões do legislador. Não. Aqui o poder Judiciário, e especialmente o Supremo Tribunal Federal, ele adota uma pauta que pretende, sobretudo, moralizar, tá, o nosso sistema político. Tá? E essa pauta, ela guarda imensa identidade com grande parte daquela pauta que surge no segundo momento das jornadas de 2013. Você não vai nem ver. É o quê? É endurecimento da corrupção, tá? Acabar com a impunidade, diminuir as prerrogativas dos agentes políticos, especificamente dos parlamentares. De 2013 a 2020, o que a gente vê no Supremo Tribunal Federal é um processo deliberado por parte de alguns ministros, e aqui eu digo por parte de alguns ministros porque o Supremo Tribunal Federal é muito difícil a gente estabelecer uma unicidade de pensamento, né? Mas alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, eles adotam para si a tarefa de moralizar a política, tá, a partir do judiciário. Né? E a gente vê lá, então, uma série de decisões, tá, que remodelam todo o nosso sistema político contra a própria Constituição. Exemplo, primeiro, o triplo carpado teórico, né, que o ministro Teori Zavascki vai utilizar
para justificar a prisão do senador Delcídio Amaral. Né? Não fazia sentido nenhum confundir o crime inafiançável com crime que não admite fianças, que são coisas absolutamente distintas. Tá? Depois, a decisão do ministro Gilmar Mendes, que, com base no princípio da moralidade, que vale para tudo e para nada, né, impedir a posse do ministro, do presidente Lula como ministro. Tá? Inclusive, tá, contrariando a doutrina do próprio Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes ele dizia o seguinte: partido político não pode impetrar mandado de segurança coletivo, tá, para defender direitos difusos e coletivos. Mandado de segurança coletivo, quando se trata de partido político, é para defender prerrogativo dos seus próprios filiados. Tá? O Gilmar Mendes, naquela decisão, ele ignora completamente isso, que está em qualquer livro dele, não sei nos mais atuais, mas na época, eu lembro que eu fiz essa consulta, quando saiu a decisão, eu disse, mas aqui, ó, é contrária à decisão, é contrária à própria doutrina do Gilmar Mendes. Né? E aí a gente cria essa situação aí, que estabeleceu a possibilidade, então, do Supremo, e não só do Supremo, porque daí abriu para várias outras situações, o Supremo e outros poderes, e outros juízes interferir na nomeação do presidente da República. A gente gostando ou não, né, é terratológica aquela decisão que foi tomada por um juiz de primeiro grau, numa ação popular, juiz federal de primeiro grau, numa ação popular, que impediu a posse da filha do Roberto Jefferson, a Cristiane Brasil, como ministra do Trabalho, porque ela tinha contra si 2 reclamações trabalhistas. Com base no quê? Princípio da moralidade. Tá? Onde efetivamente, qual é a consistência desse princípio? Não tem. E aí é um papel importante, né, aí eu acho que o meu trabalho se conjuga bastante com o que o professor Carlos Magno está trabalhando também, que é o papel que o neoconstitucionalismo ele vai ter para justificar esse tipo de abordagem por parte do Supremo, né? Vejam, um ponto importante quando a gente fala lá em ativismo judicial e judicialização da política, né, isso, os grandes teóricos que trabalham sobre isso, o Virchow e o Van der Linder, o Tate, vão dizer que o ativismo, a judicialização da política, ela não é um ato que surge independentemente dos juízes, tá? Os juízes são também interessados na judicialização da política. No Brasil, sempre se vigorou uma tese que é muito forte a partir do Barroso, de que judicialização da política e ativismo são coisas distintas. Que judicialização da política é uma coisa que é inerente ao fato de que a Constituição atribuiu ao judiciário mais poderes, né? E o ativismo judicial ele surge de uma atitude espontânea do juiz em, utilizando os seus poderes, ultrapassar os limites da Constituição. Né? O que os teóricos norte-americanos vão falar sobre judicialização da política, eles vão dizer exatamente o contrário. Não. Judicialização da política, ela é fruto do ativismo. Não é o ativismo que surge, né? Não é o ativismo que surge da judicialização da política. É a judicialização da política que é fruto do ativismo. Porque se os juízes não tivessem uma postura ativista, tá, não haveria judicialização. Tá? E esse é um ponto importante. E é o que acontece no Supremo Tribunal Federal também. Por quê? Porque a partir do momento que a gente adota, e aí fecha, encaixa como uma luva, né, que a gente adota o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo como marcos teóricos, né, basicamente, utilizando um termo que o Lenin Streck usa, a partir do panprincipologismo, né, toda decisão judicial passa a ser facilmente justificada. Porque, veja só, eu posso pegar a moralidade, tá, para definir que é imoral
a nomeação de um presidente da República, de um ex-presidente da República, porque supostamente se tem aqui um desvio de finalidade, porque na verdade o que se queria, tá? O que se queria na verdade era afastar ele da possibilidade de prisão pelo juiz de primeiro grau. Eu posso utilizar a moralidade para justificar que uma pessoa que tem 2 ações trabalhistas contra si não pode assumir um cargo de ministro do Trabalho, né? Eu posso justificar também, como aconteceu no caso do Sérgio Camargo também, que ele não poderia assumir, né, a Fundação Zumbi de Palmares, porque o discurso dele não é compatível com as finalidades da instituição. Bom, a moralidade serve para tudo, né? Os princípios constitucionais, como regra no direito brasileiro, da forma como eles são utilizados, principalmente, servem para tudo, né? E servem para justamente a gente fazer esse discurso moralizante que é essencial para o populismo. Então, o Supremo ele começa a incorporar, modificar a própria ideia de neoconstitucionalismo para tentar justificar o quê? Olha, nós temos uma concepção moral específica que eles dizem que é a concepção, e em nenhum momento isso é mais claro, professor Carlos, do que nos votos do ministro Fux e do ministro Barroso, quando se trata das ADCs que vão discutir a possibilidade de prisão em segunda instância, tá? Que existe uma moralidade, um sentimento popular, tá? Que justifica me fugiu o termo agora, meu Deus do céu. A mutação constitucional do dispositivo, né? Então, olha só, nós temos uma elite corrupta, tá? Que se favorece, então políticos se favorecem do nosso sistema penal, da forma como o nosso sistema penal é concebido, né? E no final das contas, esse sistema penal, essa cláusula constitucional, na forma como ela é interpretada hoje, ela não condiz mais àquilo que a gente conhece como sentimento da Constituição, sentimento popular. Então a gente precisa afastar, tá, a interpretação literal daquela cláusula constitucional, daquela garantia constitucional, para quê? Né? Para atender melhor ao anseio do povo, atender melhor a vontade da opinião pública. Bom, eu não preciso dizer para vocês, e aqui a guisa de conclusão, que eu já falei demais, que mais do que eu queria, a guisa de conclusão, que isso é absolutamente nefasto para o nosso sistema político. Nefasto por quê? Porque interfere necessariamente nos demais poderes, tá? Cria um processo de conflito maior entre os poderes, né? De instabilidade, né? E principalmente, né? E aqui me recorrendo de novo a uma expressão do Carl Schmitt, né? O Carl Schmitt ele diz assim, ó, a judicialização da política ela vai sempre implicar numa politização da justiça. E é o caso que a gente teve, né? Então, por que eu coloco esse marco entre 2013 e 2020? Tá? Porque, bem, é quando começa, então, essa revolução judicialista, e em 2020 começa o esgotamento dessa revolução, né? E vejam, daí quando se alça ao poder no executivo um regime populista político, né, com viés autoritário ainda mais, né? Necessariamente a gente tem o quê? Um embate entre dois modelos que se viam como representantes da opinião pública, né? O poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal, se via como representante da opinião pública, né? E de repente ele se contrapõe a outro modelo que também se afirmava como representante do povo como um todo, né? E aí a gente teve como resultado, né, esse embate, né?
do Supremo com o bolsonarismo, que foi a pauta política dos nossos últimos 4 anos, especialmente 2020 para cá, né? Esse embate surge justamente do fato de que nós temos dois sistemas de ver dois sistemas populistas que se contrapõem, né? Agora, e aí é uma reflexão que eu faço até para o futuro, professor Carlos, que me surgiu enquanto a gente fazia lá tanto a qualificação quanto a própria defesa da tese. Eu me coloco às vezes a questão de que até que ponto também não foi importante. Eu tenho uma visão absolutamente crítica ao populismo judicial, mas também não sei até que ponto não foi importante também para que o Supremo sobrevivesse aos ataques do populismo político, né? Toda essa retórica que ele acumulou de 2013 até 2020 de representante da sociedade, de verdadeiro representante da opinião pública, né? Que talvez tenha permitido que o Supremo tivesse assumido algumas decisões aí, inclusive que a gente pode contestar bastante, o próprio inquérito da fake news, contestar do ponto de vista jurídico e jamais do ponto de vista político, né? O Carl Schmitt, de novo, Carl Schmitt é um autor em que pese suas simpatias políticas não serem lá muito recomendadas, ele tem algumas percepções muito realistas da política, né? E ele dizia o seguinte: olha, o guardião da Constituição não se pode atribuir a um tribunal o papel de guardião da Constituição, porque o guardião da Constituição necessariamente tem que ser aqueles que exercem função política, agentes políticos em si, né? Mas num determinado momento do livro dele sobre o guardião da Constituição, ele diz assim: ó, olha, não quer dizer que às vezes o Poder Judiciário não possa servir como o guardião da Constituição, então como um agente político. Quando? Ora, quando os outros poderes atacam as suas prerrogativas. E nesse momento, ele pode inclusive agir politicamente para salvaguardar suas prerrogativas. Eu achei interessante, não tive tempo para desenvolver isso posteriormente no trabalho, mas pretendo desenvolver depois, né, justamente para tentar daqui a pouco fazer uma correlação, né? Opa, será que nesse momento o Supremo, mesmo tomando medidas que parte da comunidade jurídica entende que são ilegais, né? Ele não está agindo como guardião da Constituição naquele sentido que Schmitt defende, né? Porque não se poderia esperar do Procurador-Geral da República, do próprio Congresso Nacional, e muito menos do presidente, né? Por óbvio, né? Qualquer tipo de ação política no sentido de proteger a instituição Supremo Tribunal Federal, né? Então, o Supremo teve que agir politicamente. Até que ponto isso foi bom? Não sei, né? Nós estamos aqui, professor Carlos Magno, eu, não sei quanto a vocês, né? Não quero politizar demais a situação, mas nós estamos aqui podendo fazer uma discussão, né, sobre o Supremo Tribunal Federal. Poderíamos fazer uma discussão aqui sobre populismo autoritário, né, que talvez, se o resultado da eleição de 2022 fosse outro, nós não estaríamos discutindo, né, professor? Tá? E com isso eu encerro, espero todas as contribuições aí para a nossa discussão, tá? Estou aberto aí a perguntas, questionamentos, considerações, e especialmente considerações, porque todo o trabalho, tá, é um trabalho que não tá completo. Precisa sempre de contribuição para melhorar. E esse precisa ser bastante melhorado, inclusive. Tá? Professor, devolvo a palavra ao senhor. Tá certo, Conte, muito obrigado, né? Eu sabia que tu não ia cumprir os 30 minutos, porque é aquilo que eu falei, quando a gente acostuma dar aula das 7 às 10h30, bicho, meia hora não dá. Quando você vira fundista, né? Não tem como fazer 100 metros em 10 segundos. Então, mas é ótimo, porque também é difícil, né? Você elaborar uma tese de doutorado, levar 4 anos elaborando uma tese de doutorado, né? E depois você é convidado a falar sobre ela, né? Que é um momento muito solitário, né? O da elaboração de uma tese, né? E você praticamente não conversa com muita gente, tem gente que nem entende o teu tema. Se alguém pergunta qual é o tema, né? Tu precisaria de 1 hora para explicar. Então, e num momento em que a gente estava com
Eu não gosto de polarização, porque polarização, para mim, é um sinal de que a democracia é saudável, né? Quando não tem polarização, só tem um pensamento, é totalitarismo, né? Mas, assim, o acirramento, vamos dizer assim, político, né? Nesse momento, né? Imagina uma tese como essa, tinha gente, né, que via de certo que imaginava que tu ia por um lado, né, de repente, ou por outro. É muito difícil. Outro dia eu escutei o Conrado Rubner num podcast falando, né, que criticar o Supremo nesses últimos anos, né, havia um certo receio de que fosse instrumentalizado, não como uma crítica no sentido de aperfeiçoamento do institucional, né, como é o caso do teu trabalho, do meu também, mas de solapamento institucional, né, que certas forças políticas demonstraram no seu discurso durante esse tempo. Então, eu imagino, né, e você resumir isso, né, dá uma pena, né? Você elabora tanto na tese e de repente tem que resumir, né? Eu estou com esse desafio que na terça-feira vai ter um evento aqui na UF e eu vou ter só 20 minutos para falar também. E 20 minutos, imagina, né? 20 minutos é quase que nada, né? Então, mas é isso. Eu fiquei muito satisfeito, né, de te ouvir, né? Eu já tinha lido, eu li o 4º capítulo da tua tese, depois vou ler todo e, e gostei muito da elaboração, acho que foi muito esclarecedora, né? Veja bem, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, tá? E se inscreve ali, forma uma filinha, né, para eventualmente fazer perguntas para o professor Luiz Eduardo Conte, tá? Fiquem bem à vontade, a ideia é essa mesmo, tá? Eu fico bem assim, contente, Conte, que assim, né, nós tivemos no primeiro semestre a participação do professor Vladimir, né, e o Vladimir também, ele fez o pós-doutorado dele sobre, vamos dizer assim, o mesmo objeto, né, mas são olhares diferentes, né. O professor Vladimir, ele utilizou um filósofo alemão chamado Sloterdijk, né, que falou sobre uma razão cínica no mundo atual, né, e o Vladimir, então, numa pegada filosófica, né, ele se questionou se teria se instalado no direito, né, uma razão cínica. E aí ele analisa o mesmo período histórico, né. Eu, no meu trabalho também do pós-doutorado, né, eu já foquei mais na questão de teoria do direito, né, como você falou ali, na questão conceitual de como determinados conceitos de teoria do direito, especialmente o conceito de norma jurídica, né, foi mobilizado retoricamente para proporcionar um determinado resultado, né? E a gente vê no mesmo período histórico, né, esses eventos assim, eles acontecendo, eles se sucedendo, né? E aí você agora também, né, olhando, vamos dizer assim, para o mesmo período histórico, né, para o mesmo objeto, mas um olhar, né, que é um olhar diferente, né, que trabalha dentro de uma perspectiva que comunica muito com a ciência política, né? A questão do populismo é realmente um olhar muito interessante, porque realmente o que aconteceu nos últimos anos foi um negócio muito complexo, né? Foi um negócio que talvez a gente ainda não tenha o distanciamento histórico suficiente, né? A gente tem que ter essa humildade, né? De que eventos históricos muitas vezes necessitam de um certo distanciamento para que a gente possa falar assim com mais propriedade, mas ao mesmo tempo, né? Urge que a gente analise as coisas que estão acontecendo, né? É impossível não tentar entender. Então, eu vejo todos esses trabalhos de pesquisa mobilizados nesse sentido, né? Ou seja, existe uma necessidade de compreender fenômenos extremamente complexos, né? E que impactam diretamente a vida social brasileira na última década, né? Nós tivemos uma década realmente muito intensa, né? Com muitas reviravoltas, né? E a gente ainda, né? Não sei vocês, né? Mas assistindo um pouquinho, né? Os julgamentos do 8 de janeiro, né? Muitas piadinhas, muitos memes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto um certo calafrio quando eu assisto o julgamento, porque a gente percebe que talvez, né, a gente não tenha resolvido de todo, né, o problema, né, que foi o resultado desse período, né,
de grande protagonismo do Poder Judiciário, né, nos últimos 10 anos. Então, eu fico assim, um pouco aflito, né, com o desenrolar dos acontecimentos que estão em pleno processo. Né? A gente não pode dizer assim, né? Não é como analisar o nazismo, né? O nazismo acabou e você diz, nossa, Hitler se matou, acabou o nazismo. Né? A gente está ainda com forças muito vivas, né? Atuantes, e o próprio Poder Judiciário, né? Não necessariamente deu mostras de arrefecimento nessas tendências, né? Nessas tendências ou de populismo judicial, ou de hipertrofia judicial, ou de cinismo, né? De uma atuação cínica. Então, é muito interessante. Bom, eu vou, então, o Cristiano levantou a mão, o Cristiano quer fazer uma pergunta, tá? Depois o Igor também, o Igor é lá de Manaus, né? O Cristiano é aqui do Rio, né? E o Igor é lá de Manaus, o Igor está pesquisando no mestrado dele ativismo judicial. Então, vamos fazer as perguntas, né, para o professor. Eu acho que a gente pode tentar terminar assim 15 para meio-dia, no máximo, né? Essas reuniões a gente não pode criar uma ideia assim de que não vão terminar, né? Eu acho muito importante isso, eu acho muito aflitivo. Não para mim, que eu gosto do tema, mas assim, para que as próximas reuniões não a pessoa pense, não vou entrar porque não termina nunca. Então, vocês fazem as perguntas, né, os dois, e aí o professor Conte vai respondendo, então. Cristiano, por favor. Bom dia, obrigado, professor Carlos Magno, obrigado, professor Conte. Parabéns pelo trabalho, um trabalho num ponto sensível e importantíssimo nesse momento histórico que a gente está vivendo. A minha pergunta, eu vou tentar ser bem concisa. A questão do afastamento do positivismo, do pós-positivismo, a questão da utilização dos princípios, e agora eu enxergo essa retórica populista como um passo mais distante ainda do positivismo, onde, dentro de ciclos viciosos de poder, onde poderes que deveriam ser separados, na verdade, não são, até pelo fato de se haver um autocontrole. E, diante desse julgamento do 8 de janeiro, recente, e também com base na reforma eleitoral que se propunha, não com objetivos, digamos, propriamente bons, né? Uma autodefesa, uma autoimunidade que eles estão buscando. Eu entendo e gostaria da sua opinião nesse sentido, que a reforma eleitoral, se fosse uma reforma eleitoral propriamente dita, até com o advento da internet, com a questão da otimização da informação, do acesso ao povo, do povo poder ter a possibilidade de eventualmente ter eleições em tempos mais curtos, não estaria aí um instrumento mais efetivo para a moralidade da judicialização, da hipertrofia, como o professor Carlos Magno não gosta do termo ativismo, né? Utiliza muito essa questão da hipertrofia. E eu entendo realmente que essa hipertrofia se busca pelos três poderes, né? Numa composição onde há incessante conflito, né? Eu entendo que a modificação do sistema eleitoral estaria dos pilares para essa modificação. O que o senhor entende com essa perspectiva, sobre essa perspectiva? Bom, então, Cristiano, obrigado pelas observações, né? Primeira coisa que a gente sempre destacar aqui, né, é que conflito é essencial à democracia, né? Democracia sem conflito não é democracia. O professor Carlos Magno deixou isso claro. Acho que a gente sempre tem que destacar isso, né, para a gente não acabar com aquela visão habermasiana demais de que tudo se resolve no consenso, né? Eu sou adepto de um teórico neozelandês que é pouco traduzido no Brasil, mas que tem já uma certa inserção no nosso direito constitucional, que é o Jeremy Waldron. O Jeremy Waldron, ele fala sempre que a gente acaba dando muito destaque para o consenso e acaba esquecendo que a democracia se faz a partir do dissenso, porque se o consenso sempre existisse, não haveria por que haver mecanismos democráticos para
resolver as questões dos conflitos políticos. Então, acho que o conflito político é sempre uma coisa essencial para a gente destacar. No que diz respeito à reforma eleitoral, Cristiano, eu tenho um certo problema com a palavra reforma. Eu acho que uma vez o Fernando Limonge, num texto dele para a Folha de São Paulo, ele destacou assim como essa palavra reforma no Brasil, ela tem um papel assim, né, de resolver todas as panaceias nacionais. Então, beleza, eu tenho um problema político específico, vamos fazer uma reforma eleitoral. Vamos fazer a reforma tributária. O Brasil depende de uma reforma tributária, né? O Brasil depende de uma reforma da Previdência, o Brasil depende de uma reforma trabalhista. E quando a gente vai ver efetivamente o que consistem essas reformas, a gente nunca viu que existe um consenso, né, estabelecido do que seriam essas reformas. É muito engraçado isso, né? Em grande parte por conta disso é que a gente não avança nessas pautas, né? A gente consegue avançar nessas pautas de reforma não avançando, né? Pelo contrário, né? Retroagindo, né? Porque as reformas que a gente teve ultimamente foram justamente reformas que ao invés de irem no sentido do que diz a Constituição, foram no sentido contrário, né? De fato, a reforma eleitoral, a reforma política, ela é um problema essencial no direito brasileiro. A última reforma política, por exemplo, ela trazia mecanismos super interessantes. Não sei se tu chegou a ter conhecimento da reforma política anterior, mas mecanismos de maior participação da população, de permitir participação eletrônica, assinatura eletrônica nos pedidos de plebiscito ou referendo, uma coisa que ia mudar bastante coisa, né? E tudo isso acabou ficando em segundo plano, né? E o que prevaleceu foi unicamente, né, as propostas que interessavam aos partidos políticos, especificamente o financiamento público eleitoral, que para mim não é uma coisa ruim, aliás, pelo contrário, é uma coisa boa, né? E algumas questões basicamente cosméticas, né? Meu problema com o termo reforma é que ele aparece de uma forma muito ampla na discussão, só que quando a gente vai ver lá na política em si, né, ele acaba sendo simplesmente, por exemplo, anistiar os partidos políticos que não respeitaram as cotas femininas, né, anistiar os partidos políticos de devolver o dinheiro que deveriam ter aplicado nessas candidaturas femininas. Então, aqui vai um pouco de descrença nessa figura específica da reforma. Acho que o Brasil, o legislativo brasileiro, ele tinha que se pautar eu acho que em projetos de leis bem mais pontuais, ao invés de ter essa pretensão tão ampla assim, vamos reformar tudo, né? Vamos fazer uma reforma da eleitoral, vamos fazer uma reforma da Previdência. Eu acho que seria muito mais útil para a gente começar a ser um pouco mais, como dizer assim, me fugiu agora a expressão. Efetivo, né? Mais humildes. Mais mais humildes nas nossas propostas, né? Para a gente evitar essa situação, porque parece que fizemos uma reforma à Previdência, no governo Fernando Henrique, né? Fizemos uma reforma à Previdência no governo Lula, fizemos uma reforma à Previdência no governo Bolsonaro, tá? Daqui a pouquinho vai aparecer uma nova discussão sobre uma reforma à Previdência, né? Porque nunca é suficiente, sempre tem que se reformar. Né? A mesma coisa do nosso sistema político. Quantas reformas eleitorais a gente já teve de 1988 para cá? São constantes, né? Então, e aí acaba transformando essa ideia de reforma numa moeda desgastada, né? Então ninguém mais acredita que a reforma tributária vai acontecer ou que a reforma política vai acontecer e que efetivamente vai haver alguma mudança efetiva, né? Mas talvez, eu acho que sim, é um processo importante, por isso que eu sou um defensor do constitucionalismo popular, como defendo os americanos,
é ampliar os mecanismos de participação da população na interpretação da Constituição. Valorizar o poder legislativo, em que pese o nosso poder legislativo ser essa coisa abominável que é aí. Eu sou de Santa Catarina, então se vocês olham aí para o sistema político de vocês, para os representantes políticos de vocês, e dizem, meu Deus, que horror, né? Nós aqui em Santa Catarina, a situação é de absoluto desespero, né? A nossa deputada federal aqui da região, ela é a menina da tiara, né? Que flerta lá com o nazismo, né? Então, a situação aqui é um pouco complicada. Mas eu ainda acredito também que passa pelo reforço do poder legislativo, tá? A gente precisaria devolver ao poder legislativo não só o poder de legislar, efetivamente, mas a responsabilidade pelas decisões políticas. Hoje está muito fácil. Hoje o poder legislativo ele se utiliza com prazer do judiciário para legitimar suas decisões políticas. Não quer tomar uma decisão naquele sentido? Beleza, não tem problema, joga para o judiciário decide. Né? Quer reafirmar a legitimidade da sua decisão? Joga para o judiciário que ele legitima. Né? A judicialização ela serve como um mecanismo, e por isso que o poder legislativo, apesar de haver um discurso contra ativismo, contra a hipertrofia judicial dentro do parlamento, ele é meio da boca para fora. Porque a primeira oportunidade que eles têm de judicializar a questão e jogar sobre os ombros do judiciário a responsabilidade política por aquela questão, né? Bom, tudo fácil, beleza. Para que eu vou discutir aborto? Deixa o Supremo discutir. E se ele discutir contrário ao meu interesse, eu vou fazer uma mobilização social, dizer que eu sou contra, beleza, e tentar fazer uma PEC para evitar isso, né? Que geralmente não vai acontecer. Né? Eu acho que esse é o problema nosso na nossa concepção. Nós temos que devolver a política aos órgãos políticos, tirar essa política do Poder Judiciário. Eu acho que sem isso, tá? Sem o reforço, tá? E aí tem forma de participação política. Eu já fui mais crente também na democracia direta como uma forma de resposta a isso. Eu vejo hoje, eu trabalho bastante com uma autora, Nadia Rubinati, é uma autora italiana, que vale... Também é uma dessas autoras que tem livros excelentes, mas que não foram traduzidos para o português, só tem artigos dela traduzidos para o português, né, em que ela discute bastante que ela vai dizer assim, olha, ao contrário do que a gente pensa naturalmente, né, a gente tem que esquecer a ideia de que a democracia representativa é a menos pior, né, que o ideal seria a democracia direta e a democracia representativa é a menos pior. Ela vai trazer lá uma série de defesas, né, do mecanismo da democracia representativa também, né, sem excluir a opinião popular, sem excluir a participação popular nisso. Eu acho que seria importante a gente conjugar esses fatos aí e tentar construir, né, uma nova forma de representação. A gente já tem uma nova forma de representação, tá? O Bernard Manin e a Urbinati vão falar, a democracia de audiência, ou a democracia plebiscitária, né? Em que, basicamente, tem um Bolsonaro, um Berlusconi, falecido Berlusconi agora, um Donald Trump, que tem um público, né? E que age de acordo com a opinião pública desse público específico, né? E aí a gente tem lá a foto do Bolsonaro comendo frango com farofa no chão, né? A gente precisa criar agora acho que um novo mecanismo de democracia representativa em que a gente consiga construir uma opinião popular de baixo para cima e não de cima para baixo, como tem acontecido nessa nova forma de democracia representativa que a gente tem. Acho que mais ou menos por aí, né? Tá certo, então. Bom, pessoal, a gente já está chegando perto do horário final, então eu pediria que a gente tivesse atenção ao horário, né? E então o Igor e a Priscila estavam inscritos, não sei se a Priscila desistiu, mas se a Priscila ainda mantiver a sua intenção de se manifestar, a gente ouve o Igor e a Priscila em bloco, então, tá? Então o Igor pode falar, Igor, e depois a gente vê se a Priscila continua interessada. Bom dia, professor Carlos, prazer em revê-lo. Bom dia, professor Conte, parabéns pela
pela tese. Bom dia, colegas. Professor Conte, está fazer 2 perguntas muito rapidamente. A primeira é, até por instigação do professor Carlos, né, sobre a questão do conceito de ativismo judicial, eu queria reforçar que eu não tenho se eu entendi corretamente, que o senhor conclui que o populismo seria um filho do ativismo judicial. Então, assim, a origem destas questões do papel do Poder Judiciário para além do limite, digamos, seria o ativismo judicial, mesmo seria a hipertrofia que o professor Carlos fala, apesar de ele não concordar, ou, no seu caso, seria o ativismo judicial. E partindo dessa questão do ativismo judicial, do papel do Poder Judiciário, digamos assim, para além das suas balizas legais, essa primeira pergunta, se é isso mesmo, né? Se é isso que eu entendi. A segunda seria, como fazer que o Poder Judiciário diminua seu protagonismo? Já que o Poder Judiciário, um juiz de primeiro grau não tem... É uma constatação, né? Tem sua independência funcional, basta ele fundamentar sua sentença do jeito que ele puder, como o senhor deu o exemplo, né, do caso lá da nomeação da filha. Aí a minha segunda pergunta seria uma perspectiva de como resolver isso? Como a gente poderia mitigar esse protagonismo e voltar para a política, para o legislativo? Assim, lendo meus trabalhos, nos trabalhos eu sempre vejo uma questão assim de analisar o problema, de ver, eu ainda não consegui achar alguém que me desse resposta no sentido, para a gente diminuir de forma democrática, de forma legal, e por este caminho. Estou na fase de procurar, né, ler, eu estava querendo achar alguma coisa nesse ponto, pelo menos dar uma pincelada no meu trabalho. Passar além de analisar o ativismo, como seria uma forma da gente mitigá-lo, né? Obrigado. Desculpa se eu me estendi demais aqui, professor. Terminar aqui. Conte só um pouquinho, vamos ver se a Priscila ainda quer também fazer a sua pergunta ou a manifestação. Oi, gente. Boa tarde. Nem sei se é boa tarde, bom dia. Bom Parabéns dia. pela apresentação. Foi ótimo. Na verdade, o que eu ia perguntar, acho que ele já acabou até falando um pouco, que é justamente qual seria, então, né, vamos dizer, o papel ideal, né, desse Supremo Tribunal, e no sentido que, assim, me parece que tem também, não sei se eu entendi certo, mas me parece que a sua fala representa um pouco do tipo, o papel político desse judiciário não deveria acontecer, mas me parece também que esses poderes, eles são estritamente poderes políticos. E aí, quando você reivindica um papel técnico, né, um papel não político, não parece que é como se o jogo político está acontecendo, está se transformando, se em determinados momentos eles não atuavam da maneira que estão atuando agora, aqui aparece num outro momento, em outros contextos, e a disputa política, né, por interesses e conflitos e agonísticas, elas vão acontecer, e a técnica ela é muitas vezes reivindicada como um lugar, né, quase, sei lá, né, positivista, não sei, me parece que esse papel político não vai deixar de acontecer, e por outros momentos não aconteceram por outros interesses políticos, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, não sei, ouvindo a sua conclusão, né, o que deveria acontecer, reivindicar esse papel político somente no legislativo e no executivo, e como se o judiciário não tivesse esse papel político. Entendeu? Não sei se ficou claro aí, mas é mais nessa questão, né, da política, né? Ficou, perfeito. Tá, eu posso então dar início aqui só. Então, primeiro, respondendo ao Igor, eu entendo que sim, que o ativismo judicial ele vai acabar sendo tipo, uma espécie de pai do populismo, especificamente no contexto brasileiro. Né? No contexto brasileiro, por quê? Porque a gente tem um processo de deslegitimação muito grande, de 2013 para cá, do nosso arranjo político institucional, né? O que acabou incentivando que o Poder Judiciário passasse além daquele papel específico do ativismo como um papel de interferir em determinadas políticas públicas,
um papel de interferir na consolidação de direitos fundamentais, que a gente acaba vendo que é tradicionalmente associado à noção de ativismo, e ele vai além, né? No caso brasileiro, o ativismo político ele se transforma no populismo a partir do momento que ele pretende não apenas, tá, implementar direitos reconhecidos na Constituição, mas também especificamente alterar a própria forma como a Constituição concebe os poderes políticos, né? Especialmente as prerrogativas dos parlamentares. Então, aí é nesse momento aí que o populismo passa a ser um recurso teórico, ou melhor, um recurso retórico importante, né, para que haja essa intervenção maciça, né, no poder, especificamente no poder legislativo, mas também a gente pode falar do próprio poder executivo. A gente tem o caso do indulto do Temer, né, que há vários anos atrás era inconcebível que alguém pudesse pensar que o indulto de presidente da República pudesse deixar de ser aplicado por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? A própria questão discutível ou não da graça do Daniel Silveira, no mesmo ponto. Para mim era muito fácil. Antigamente o Poder Judiciário tinha uma forma muito fácil de resolver isso, né? Era a figura o professor Carlos vai saber tanto quanto eu, né, da teoria do mérito do ato administrativo, né, que era uma forma de evitar de entrar nesse tipo de assunto. Opa, não, a questão da oportunidade, da conveniência não compete mais ao Supremo. Essa teoria foi superada pelo próprio neoconstitucionalismo, né, e não sei se a gente pode, daí, entro na segunda pergunta do Igor, se a gente pode ou tem como, nesse atual momento, diminuir a incidência da participação do Supremo. E aí eu vou tentar responder já junto com a Priscila. Eu não tenho nenhuma concepção idealista do Supremo Tribunal Federal como se vai ser um órgão que vai julgar tecnicamente. O Poder Judiciário, e especialmente as Cortes Supremas, elas julgam politicamente. Tá? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tá? O problema é o seguinte, e aí a concepção do Dahl, quando ele vai falar sobre a Suprema Corte Americana, num texto de 1950, ele diz, cortes constitucionais tomam decisões políticas. O problema é que elas não são estruturadas para tomar essas decisões políticas. Então, as decisões políticas advindas das cortes constitucionais não são necessariamente decisões políticas boas. Tá? Até pode advir consequências políticas boas, mas geralmente não são. Por quê? Porque elas não são estruturadas assim. O Waldron vai falar a mesma coisa. O Waldron vai dizer, olha, no final das contas, a gente pressupõe que o Poder Judiciário, a decisão é técnica, mas na verdade a decisão é política, porque quantas questões a gente vê que são decididas no 6-4 no Supremo Tribunal Federal? Né? Ou seja, há um desacordo gigantesco sobre um determinado tema e no final das contas se recorre a que forma para resolver o desacordo? A votação. Ora, o mesmo sistema que se utiliza, a regra da maioria, é o mesmo sistema que se utiliza, por exemplo, no parlamento, para decidir questões polêmicas. Vence quem tem a maioria. Né? Então, não afasta aqui a possibilidade de... E tenho por concepção de que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais em si são órgãos políticos, são entidades que exercem função política. E aí, como é que eu vou fazer aqui? Como é que eu tenho que trabalhar aqui? Bom, eu tenho que criar mecanismos institucionais para tentar, né, permitir uma maior consideração, ou maior discussão, deliberação sobre as próprias decisões do Supremo. Né? Por exemplo, as teorias de diálogos institucionais, que foram moda aí por um tempo, que hoje estão um pouco esquecidas. Né? A possibilidade de que não existe alguém com a última palavra sobre o que é a Constituição. Né? Estamos passando um processo, para a maior parte de nós, eu acredito que a maior parte de vocês também são progressistas, né? Não vai ser uma situação boa, mas é uma forma de resolução política. O Supremo vai tomar uma decisão, essa decisão vai no sentido de descriminalizar, não exatamente isso, mas descriminalizar uma determinada quantidade de porte de maconha, né?
a resposta do parlamento agora é o quê? A resposta do parlamento vai ser uma emenda constitucional restringindo todo e qualquer tipo de porte. Essa questão daqui a pouco vai ser novamente discutida pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal vai rediscutir essa questão, vai estabelecer uma nova decisão política, porque, se vocês lerem, por exemplo, o texto da emenda, ela permite também uma interpretação que permite novamente uma liberação, uma certa descriminalização das drogas, né? E assim constantemente. O que a gente não pode evitar, e o que a gente tem que considerar assim, é sempre que as instituições políticas tomam decisões políticas e vai haver sempre conflito entre essas decisões políticas. O que eu não posso estabelecer é um corte e dizer assim, ó, aqui acaba a discussão política. O Supremo Tribunal Federal tem a última palavra sobre a Constituição. Não, ninguém tem. Nenhum órgão tem. Tá? Nem o povo em si tem a última palavra sobre a Constituição, porque o povo muda toda hora. As concepções sobre o povo mudam toda hora. Quem é o povo? Para o Bolsonaro, eu não fazia parte do povo. Tá? Então, tudo isso muda e o que a gente tem que admitir, e aí eu acho importante, por isso que eu começo falando que a gente tem que afastar uma visão idealista do direito constitucional, da teoria constitucional e dos tribunais. A gente tem que admitir que esses órgãos são órgãos políticos. A gente tem que admitir que essas decisões, elas não são decisões técnicas. E admitindo isso, fica mais fácil para a gente criticar elas, tanto do ponto de vista epistemológico, tá? Fazer uma crítica da teoria, né? Quanto também permitir, então, e admitir, então, que intervenções do parlamento nas decisões do Supremo são absolutamente legítimas, fazem parte do processo democrático. Eu acho que esse é um ponto essencial, né? Então, quando a gente tem deliberações assim, se for pegar lá a Constituição de 1937, tinha lá um mecanismo na Constituição de 1937 que dizia o seguinte, se o Supremo tomasse uma decisão determinando a inconstitucionalidade de uma lei, tá? E o presidente da República contestasse, ele podia encaminhar o Congresso Nacional para discutir se a decisão do Supremo prevaleceria ou não. Se pegar qualquer livro hoje de direito constitucional, eles vão dizer, isso era um ataque a uma prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Será que era? Será que não era uma forma de a gente tentar resolver um conflito político de uma forma política? Sem considerar que as decisões do Supremo têm prevalecência sobre as demais decisões políticas também? O que eu quero aqui, basicamente, não é defender um papel do Supremo como um órgão técnico, é defender a ideia de que o Supremo é um órgão político, as decisões dele devem ser entendidas como decisões políticas, e só compreendendo elas como decisões políticas é que a gente pode permitir, então, a não se ter mais uma visão ingênua do papel do tribunal. Não aceitar como se tudo que o tribunal diz é constitucional e pronto, acabou. É absurdo discutir uma decisão do Supremo. Não, não é. É sempre possível. E não só do ponto de vista teórico, inclusive do ponto de vista político. Qual é o resultado do Supremo quando se entende uma decisão política, do Supremo uma decisão política? É uma resposta do Legislativo. Pode ser boa, pode ser ruim, a gente não sabe. Mas isso é da democracia. Democracia não é a minha democracia ou a minha opinião, a opinião do professor Carlos Magno, é a opinião da maioria, daquela maioria consolidada naquele momento. Né? Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que destacar, sabe? Bom, eu poderia falar mais 2, 3 horas sobre isso e me aprofundar e querer saber a opinião de vocês sobre tudo isso, mas eu sei que por uma questão de tempo não posso me permanecer. Mas a ideia é essa, tá, Priscila? Eu quero deixar bem claro. Não vejo possibilidade de cortes constitucionais tomarem decisões técnicas. Não tomam decisões técnicas. O que eu quero é assumimos elas como decisões políticas, tá? E dentro da política é que elas devem ser discutidas, tá? Por meio dos meios institucionais. Claro, não é uma quebra
da ordem constitucional, não é por meio de da imposição de uma ditadura ou do Bolsonaro dizer não vou cumprir. Mas é por meio, por exemplo, de um mecanismo tipo backlash constitucional, né? Que, gostando ou não, o Senado resolveu adotar aí agora na próxima semana, na semana passada. Professor. Tá certo, então, professor Conte, muito obrigado pela tua participação aqui, tá, com a gente. Foi realmente uma manhã muito produtiva, né? Gostei muito da discussão, da exposição, agradeço muito a tua disponibilidade. Quero fazer coro ali ao Paulo Eduardo, que foi um ex-aluno nosso, que foi fundador aqui do Garden. Ele sugeriu ali que você publique, né, a sua tese. Tem muita gente que faz a tese, um esforço enorme, e aí, claro, a gente sabe, todo trabalho tem as suas lacunas, insuficiências, né? Mas espero que essa ideia de que há lacunas e insuficiências não te domine, né? Porque, na verdade, é uma ideia errada, porque pressupõe que existe um trabalho perfeito. Não existe trabalho perfeito. Então, eu gostaria muito de recomendar, eu já li parte da tese, está muito consistente, está muito boa, que realmente você busque essa publicação, porque vai tornar o teu trabalho mais acessível, né? E a cidadania brasileira precisa ter acesso a essa discussão, né? Infelizmente, as teses, né, por mais que elas estejam disponíveis na internet, eu acho que as pessoas comuns assim não pensam em ler uma tese, né? Talvez achem que ela tem uma linguagem muito difícil, uma formatação muito quadrada, né? Então, o livro ele acaba realmente popularizando, né, essa possibilidade de acesso. Então, eu faço coro aí ao Paulo aí para que tu publiques o teu livro, que eu acho que ele vai ser uma contribuição muito importante para a reflexão, né, que a gente precisa. Veja, né, o Brasil ele teve nos últimos anos, né, com uma ameaça pairando muito grande, né, de solapamento do constitucionalismo de 88, né, e a gente ganhou com a eleição no ano passado a oportunidade de a gente reconstruir isso, né. Então, essas reflexões, elas são muito úteis, né, nessa perspectiva, ou seja, nós precisamos reconstruir a democracia brasileira. Tá? Então, eu agradeço muito. Passo de novo para ti para fazer uma saudação final e aí a gente já encerra. Então. Professor, eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Tá? Se vocês me procurarem, eu tenho redes sociais, Instagram e tal aí, e quiserem entrar em contato comigo aí para dar colaborações, fico completamente à vontade aí. Eu, como o professor Carlos falou, todo trabalho é um trabalho incompleto, né? Eu pretendo sim publicar até numa versão um pouco mais reduzida para tornar mais acessível, né? Porque a gente acaba trabalhando muitos conceitos que a gente precisa na tese, mas que talvez para a divulgação científica não sejam tão interessantes, tá? E então quero agradecer a oportunidade, professor, né? Ainda estou naquele processo que o professor deve conhecer, que a gente fica num processo momentâneo de repulsa do que a gente escreveu. Eu tive que voltar a ler minha tese agora, porque a gente, depois, logo que a gente termina, quem tá fazendo mestrado vai sentir isso, logo que a gente termina, a gente passa a ter um pouco de asco do que a gente escreveu, né? Porque sempre acho que pode ser melhor, mas agora até reli ela aqui agora e até fiquei um pouquinho mais feliz com ela. Tá? Professor, eu vou pedir para bater uma foto, mesmo que seja assim, tá? Para deixar registrar lá. O Chico pediu para eu registrar a participação aí no pessoal. Aí aqueles que não querem aparecer, pode ficar aí sem aparecer, tá, gente? Só para registro aí futuro, né? Não é sempre que a gente participa aí de um grupo tão qualificado, tá, professor? Então, vou bater uma foto aqui. Eu sou péssimo em bater fotos, tá? Se vocês ficarem mal na foto, já saibam que a culpa é minha. Aí, ó, tá registrado. Muito obrigado, professor Carlos. Muito obrigado a todos vocês, tá? Fico à disposição, se o professor Carlos depois quiser também encaminhar meu e-mail pessoal para os colegas aí, tá? Para a gente poder discutir isso, né? Porque a atividade acadêmica é isso, uma eterna e constante discussão sobre os temas que nos interessam. Certo, professor? Tá certo, então. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, obrigado pela presença de todos e tenham um ótimo fim de semana. Um grande abraço. Obrigado.
Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Carlos, a próxima